Rádio de Belém. Hoje eu estou aqui na companhia de uma pessoa, ela veio com o marido dela. Nenhum dos dois querem aparecer. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Você pode contar um pouco o que acontece com você? Desde os meus 8 anos, vem acontecendo. Tio muito querido, que ele era casado com a minha tia, e ela faleceu, e logo após alguns anos ele veio a falecer. Então eu sentia tudo, né? Eu cheguei para minha mãe e eu disse para minha mãe que se eu não tivesse aula eu iria lá visitá-la. E a minha mãe disse que tudo bem. E por coincidência eu não tive aula nesse dia. E eu fui visitá-la. Cheguei, ela me recebeu muito bem, muito carinhosamente, como sempre, e disse para mim que eu seria muito bem-vinda lá. Me abraçou, nós tomamos café, tudo, e eu vim embora. Só que quando chegou na porta, ele me abraçou muito forte, como se fosse um abraço de despedida. E naquele momento eu senti que alguma coisa iria acontecer, e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei muito triste e chorei. Só que eu não falei para minha mãe e fui com a minha avó. E a minha avó disse que era para me acalmar. Fui para casa, dormi, quando foi pela madrugada, bateram na porta da minha casa que ele tinha vindo a óbito. E aí nós chamamos ao velório, sepultamos ele, e quando foi, eu dormi, cheguei em casa, dormi. Quando deu por volta de umas 2 horas da manhã, eu fui ao banheiro. Quando eu olhei, ele estava sentado no pé da minha cama, na beira da minha cama, com a mesma roupa que ele tinha sido sepultado, e pegando no meu pé. E naquele momento eu não conseguiria me mexer, não me mexia. Eu queria chamar minha irmã que dormia ao lado, eu queria chamar minha mãe, eu queria gritar, mas eu não conseguia. Aí eu rezei o Creio em Deus Pai, um Pai Nosso, e ele sumiu. Qual foi a reação da tua família? Tu chegou a contar, por exemplo, para tua mãe? Não cheguei a contar para minha mãe, comentei apenas com a minha irmã, porque ele era padrinho da minha irmã. Aí nós choramos muito, nos abraçamos, e aí eu falei para minha avó, e a minha avó disse que ele queria alguma coisa. Mas ele não voltou mais? Não voltou e nem falou nada. Talvez ele só quisesse se despedir. Era, porque ele sabia que a gente tinha muito apego nele. Tu tinhas uma ligação grande com ele? Tinha. Nós tínhamos os sobrinhos todos. O que mais, minha amiga, veio acontecer? Veio acontecer do desencarne da minha tia, que foi antes dele, né? Eu tinha apenas 10 anos. E aí era dia normal de aula e eu comecei muito triste um dia. Então estava tendo festa na escola, que era dia dos estudantes, tudo e tal. E eu com uma tristeza muito profunda e chorando. E os professores me agradando, me dando brinde. E como a gente estudava todo mundo juntos, a minha irmã, meus primos, chamaram a minha irmã para me levar para casa, que eu não estava bem. Quando eu cheguei em casa, quando nós saímos todo mundo que eu cheguei em casa, me deparei com uma das minhas tias chorando, que tinha acontecido uma tragédia. Eu pensava que seria com a minha mãe, mas não, foi com a minha tia. Os primos ficaram todos me olhando, dizendo que eu estava sentindo alguma coisa. E aí, velório na casa da minha avó, tudo. Só que quando 3 meses que ela tinha falecido, quando a gente chegar na casa da minha avó, tinha um cheiro de rosas muito forte. E eu vi ela 2 vezes. Só que como eu era criança, eu não tinha entendimento. E eu dizia para todo mundo que ela estava viva porque ela tinha aparecido para mim 2 vezes. Na tua cabeça ela não tinha falecido porque tu vias ela perfeitamente. Exatamente. Como uma pessoa de carne e osso. Ela chegou a falar alguma coisa? Não. As pessoas ao teu redor, elas te incentivavam ou te incentivam ainda? Elas te censuram, ficam com medo de ti? Qual é a reação delas? Eu não tenho incentivo algum. Elas não aceitam. Apesar da gente ter nascido e criado, elas não aceitam. Eu ouço críticas,
A única pessoa que me apoiaria e que me apoiou, que tentou me ajudar, mas que hoje em dia não está aqui, é minha avó. Tua avó te apoiava? A minha avó, ela cuidava assim de mim. Ela me orientava, ela me ajudava, ela me entendia. E ela sempre falava que era um dom que ninguém poderia tirar de mim, mas que eu ia sofrer muito. Tu narraste duas situações parecidas, né? Onde tu sentiu a morte de pessoas próximas. Acontecem outras coisas também? Eu vejo, né? Tu vê o que? Entidade espiritual? Tipo assim, tu entra num lugar, se tiver uma entidade tu vê, Vejo. e elas interagem contigo, ou é a mesma cena dos teus familiares? Não. Tu só enxerga ali no cantinho? Elas só olham no cantinho, me olham, Não falam nada? não falam nada. E tu, fala alguma coisa? Não, Tu tem medo? não. Por que tu não fala? Eu não falo porque só do fato de eu estar olhando, só do fato de eu estar vendo, eu já estou sentindo que elas querem alguma coisa. Tu já Elas sente a estão energia delas? Elas já sentem a energia delas, e se for um espírito desencarnado, como eu acabei de relatar, eu sei que eles querem algo, uma missa, uma luz, uma água. E o que tu faz? Vou te dar um exemplo. Tu entrou aqui, né? Tu e teu marido, eu estava aqui com a NASA. Né? Tu viu alguma coisa aqui? Não. Não. E se tu tivesse visto? Qual seria a tua reação? Tu iria me falar? Ou tu iria... Quer dizer, tu sabes que eu me interesso por isso. Mas Eu considera que eu sou uma pessoa que não se interessa e tal. Uma pessoa que normalmente não se interessa por isso. Tu iria me falar? Eu iria lhe falar. Eu iria lhe relatar. Olha, eu vi uma pessoa assim. Isso já aconteceu muito? Já aconteceu, mas eu relato só para as pessoas que acreditam e que me dão essa liberdade. Senão tu não fala? Não falo. Se tu olhar para a pessoa, não falo. Por mais que elas estejam me sufocando, que acontece muito. Acontece? Delas estarem me sufocando assim para me falar, sugando a minha energia, mas eu não falo. Tu lembra de um caso que eu possa contar, onde aconteceu isso aí que tu está dizendo? Eu tenho uma amiga, né, que faz muitos anos atrás, tem uns 4 anos. Ela me convidou para ir na casa dela. Eu fui. Né? Só que ela é evangélica. Chegou lá e eu senti. E aí? E aí ela ficava me olhando e aquilo me sufocando. Aquela entidade me sugando, tirando a minha energia. E eu passando mal. E virei de costas e vim embora. Não falei nada. Não falou nada? Nada. Aconteceu um fato muito recente na casa da minha sogra. O que foi? Nós fomos passar o dia dos pais na casa da minha sogra. E aí a minha sogra já estava deitada, meu sogro, aí estava acordado só eu, ele, a minha cunhada e o esposo dela. Então tem uma área lá, eu estava preparando um janta. Como eu não tenho costume de jantar, eu estava no quarto, arrumando umas coisas. E estava ele, a minha cunhada e o marido dela, na cozinha. E quando eu estou arrumando as coisas, eu já tinha terminado, já ia saindo do quarto. Quando eu vou saindo do quarto, me deparo com um homem todo de branco. Lá na sala, perto da porta da sala. Aí eu olhei e ele me olhando. Aí eu olhei de novo e ele me olhando. E no meu pensamento eu disse, ele quer alguma coisa. Mas me calei. Fui lá na cozinha, eu gosto de confiar na cozinha. Perguntei para ele, você fosse na sala agora? Ele disse não. Aí eu perguntei para o esposo da minha cunhada, tu foste na sala agora? Ele disse não. E todo mundo me olhou assustado. Aí esse aqui já sabia que tinha acontecido algo, que eu tinha visto alguma coisa. Aí ele falou, o que foi? Eu disse, não, mas passou um homem. Tinha um homem de branco, parou, me olhou, e ele saiu em direção da sala. O marido da minha cunhada, ele é todo brincalhão. Aí ele foi lá, abriu a porta, não tinha ninguém. Se tinha um homem assim. O homem apareceu, o homem chegou perto de mim. Era um homem mais velho? Era um homem mais velho. Mais velho. Aí, eu comentei com esse aqui. Aí eu comentei com esse aqui falou assim, esse é meu tio. Tio? Porque esse tio dele estava, nós fomos 2 vezes socorrê-lo, e ele estava doente, e ele foi para lá. E ele já foi se cuidar para lá, minha sogra cuidando tudinho, já que os filhos não cuidavam dele. E aí, antes dele estar doente para lá, eu falei para ele, assim, teu tio vai desencarnar.
Eu não sei te dizer o dia e a hora, mas o teu tio está prestes a desencarnar e eu acho bom vocês se prepararem. E aí, aconteceu mesmo? E aí ele desencarnou. E tu viu ele lá? Vi, nitidamente. Eu só não via os pés dele. Meu pai, quando meu pai adoeceu, eu já sabia que eu ia perder ele, que ele ia falecer. Só que eu não queria aceitar. Tu estava sentindo? Estava sentindo já. E aí eu comentei com meu esposo. E ele dizia que não. Né? E ele dizia que não, que meu pai era forte, meu pai era... Ele foi para o hospital. Quando foi no dia, minha mãe disse assim, meu irmão, acho bom vocês orarem pelo pai de vocês, que ele não está bem. Nesse dia eu tive a confirmação de tudo que eu já sabia. E aí meu marido pediu para me acalmar, e aí eu fui me deitar. Já era tarde da noite, fui me deitar. E ele dizia para mim, tenta dormir. Eu dizia, eu não vou dormir. Aí o telefone tocou mais 11 horas. Aí era minha mãe para dizer que meu pai tinha falecido. E eu dizia para ele assim, quem é ele? Não me falava quem era. Aí eu gritei, eu já sei que meu pai faleceu. Nem precisa ser mentira para mim, que eu já sei que ele faleceu. Tu achas que tu não podes fazer nada? Vou te dar um exemplo. Tu olha para uma pessoa e diz, eu estou sentindo que essa pessoa vai desencarnar. Será que se tu nessa hora conversar com a pessoa, tentar ver o que é que ela está fazendo de errado que poderia mudar para evitar? Tu acha que tem, resumindo, tu achas que tem como evitar isso? Ou tu achas que é inevitável? É inevitável. Porque o destino dela, né? A linha dela da vida já está traçada. É o dia, é a hora, é o momento que não tem como ser evitado. Mas tu faz uma oração para a pessoa, porque por algum motivo Deus te deu para tu ver aquilo ali, né? Eu faço oração pedindo para Deus perdoar todas as falhas dela e receber ela de braços abertos. Eu joelho no chão, faço a minha oração pedindo para Deus perdoar as falhas, os pecados, os erros cometidos e recebê-la de braços abertos, porque afinal de contas é o destino de todos nós. E em algum momento nessa hora, essa pessoa que desencarnou, ela já houve caso em que tu tá ali fazendo uma oração pela pessoa que se foi e ela apareceu para agradecer o espírito dela. Já aconteceu ou não? Meu sobrinho. Teu sobrinho? O que aconteceu? Ele faleceu, que era irmão desse outro que eu relatei, né? Faleceu também antes dele. E eu tava também, não dormi, eu e ele. E eu já sentia que algo ia acontecer. E era o desencarne dele. E aí, na madrugada que a gente estava naquela insônia, eu já estava rezando, pedindo para Deus. E nitidamente tocou em mim. Ele tocou em ti. E tu? Qual foi a tua reação? Chorei. É complicado você, já é doído você ver uma pessoa que não faz parte do seu seio familiar. Imagine o familiar. Verdade. Tu não, esse dom que tu tens, tu não usas assim para nenhum tipo de... Sei lá, por exemplo, tu não faz previsões para as pessoas, tu não atende as pessoas, não. Qual é a tua profissão? A minha profissão é totalmente diferente. Eu sou doceira, sou cake designer. Trabalho com bolos. Cake designer? Poxa, que legal. E não ganho tanto dinheiro assim como as pessoas pensam. Entendeu? No momento, eu e meu marido, nós trabalhamos por conta própria. Tu também, sabe? Não, ele trabalha com móveis e com pedreiro. E me ajuda. Eu não entendi o que tu falou. Ajuda. Tu ajuda. Mas quem cria é. Tu acha que isso te atrapalha a tua vida? Por exemplo, tu gostaria de não ter isso? Gostaria. Gostaria? Sabe que tem muita gente que gostaria de ter esse dom, né? Eu gostaria de não ter. Porque, assim como tem visões de coisas boas, tem visões de coisas ruins e muito tristes. Pois é, tu me narraste algumas ruins, né? Eu queria que tu me falasse das boas. O que é que tu já viu de coisa boa? Das boas é que quando eu engravidei da minha primeira filha, eu dizia que eu estava grávida, eu já sabia que seria uma menina e ninguém acreditava. Tu sentia? Por que tu sabia? Eu sabia porque eu tive vários sonhos, né? Nos sonhos essa menina se apresentava para mim. E eu tinha apenas 18 anos. Tu vias ela já? Já sabia como ia ser, por exemplo, o cabelo? Exatamente. O rosto? Já? Já.
Ela parecia. Parecia. E eu não foi preciso nem eu fazer exame para confirmar o que eu já sabia. Eu só cheguei com o pai e falei. Eu estava grávida de 3 meses. E ele não acreditou. E quando eu fui ao médico, bateu tudinho. Grávida de tantas semanas, que dava os 3 meses. Né? E quando nasceu, e quando no decorrer da gestação, ele queria um menino e ele queria comprar as coisas tudo azul. E dizia para ele que não. Porque não seria um menino, seria uma menina. Já aconteceu de uma entidade espiritual provocar algum fenômeno poltergeist na tua casa, tipo derrubar prato, derrubar? Já aconteceu isso? Muitas vezes, Me conta aí um caso. no momento onde eu estou morando, geralmente a gente está embaixo e em cima não tem ninguém, não tem cachorro, mas eles estão embaixo. Aí a gente escuta passos, escuta perfume, sente o perfume, sente cheiro de charuto, de cachaça. Alguém, alguém mete o rosto na porta, quando não é uma criança, é um preto velho, é um Então aparecem as caboclo, entidades pra ti. aparece. Tu tá acostumado com isso já? Tu te assusta? Não, às vezes eu vejo também. Tu vê também? Tu já tá vendo então. Mas tu vias antes de conhecer ela? Não. Não. Foi a convivência que acabou talvez despertando esse sentido. Mas tu não sente medo? Não. E assim, e isso que ela fala? Pelo que ela disse, ela incomoda algumas pessoas, né, da família. Muito. Isso te incomoda? Não. Não. Inclusive a minha irmã caçula, um ano atrás, né? Nós temos uma casa no Marajó. Ele viajou com a minha mãe para fazer um trabalho, tudinho. E eu fiquei com a minha irmã caçula. E nesse dia eu estava sentindo que ela estava estranha. E ela chorava, chorava, chorava. E eu perguntei para ela o que estava acontecendo. Aí eu sentei com ela. Aí ela disse, mana, eu não sei. Eu sinto que eu sou perseguida, eu sinto que tem alguma coisa. E se desabafou comigo. E ela é sensitiva. Quer tu ir para o hospital? Eu fiquei Alguma curioso. experiência. Eu fiquei curioso em relação ao hospital e cemitério. Mas vamos começar com o hospital. Por exemplo, tu já foste na Santa Casa? Olha, eu recebo cada história de lá da Santa Casa. Não, eu nunca fui na Santa Casa. Mas na Beneficente Portuguesa, Tu já foi? já porque eu fiz uma cirurgia de vesícula lá, né? E ao me internar lá, eu fiquei numa parte sozinha. Sozinha, mas eu não estava só, que eu sentia, eu via que tinha gente rodando, por lá circulando. E uns anos depois, ele se operou fez a mesma cirurgia. E aí eu me dei com uma moça lá, que era enfermeira, que o esposo dela estava operado lá. E aí ela me chamou, eles já estavam no leito, já tinha sido operado. Nós ficamos assim, tem um corredor grandão nesse português assim, aí por leito. E aí ela brincou comigo, aí ela disse, meu irmão, olha, tava só nós duas. Eu passava da meia-noite no corredor. Sabe que no hospital a gente não dorme. E aí a gente tava em pé assim, só nós duas. Aí ela brincou comigo, ela disse, olha, diz que aqui aparece muita visagem. Aí eu achei graça. Aí quando eu olhei assim pro final, aí tem uma imagem, uma santa, aí tinha uma poltrona. Tinha um senhor sentado lá. Ela também viu. Aí ela fez assim, irmão, tem um homem ali. Será que é vivo ou se é morto? Ele tá chamando a gente. Aí eu peguei e falei pra ela, se tu não vai porque ele já é morto. Tu sentiu que era um espírito? Era um espírito. E aí? Não apareciam os pés dele, ele estava sentado, mas não apareciam os pés dele. Aí eu disse pra ela, tu não vai. Não apareceu os pés? Peraí. Ele estava sentado e tu só via, tipo, da perna para cima. Isso, exatamente. Os pés não estavam aparecendo. Ele não estava escondido atrás de nada, simplesmente faltavam os pés dele. Tava sentado lá na poltrona. Rapaz. Aí ela me olhou, regalou o olho e disse, bora pro quarto. Aí eu achei graça e disse, bora pro quarto. E ele ficou lá chamando? E ele ficou. Aí eu não satisfeita, que eu sou assim. Aí ele tava dormindo, eu voltei novamente para olhar. E ele não tava lá. Aí depois eu perguntei para uma enfermeira de lá. Aí ela disse que não tinha ninguém lá. E assim, tu lembra da aparência dele? Cuidado pra tu não bater no microfone para fazer Era um ruídos. senhor. Tu lembra da aparência dele? Era tipo médico ou paciente? Paciente. Paciente. Senhor bem alto.
Tu acha que se tu fosse lá para dizer, meu senhor, deixa eu lhe explicar, o senhor já sabe, o senhor já partiu, tu acha que não ajudaria ele? É uma dúvida, né? Porque às vezes a gente tem receio porque tem muito espírito obsessores e eles não aceitam. E é assim E que eu eles, tava falando que também te suga, né? e eles acabam sugando o que a gente tem, que é a energia da gente, né? Eu não sei, você, né, que tem familiares, tem coisa, a gente tem umas contas, é as contas que a gente tem, que chamam na mediunidade. E eles acabam mexendo com as nossas contas, que isso prejudica a gente. Ah, entendi. Ao te aproximar, ele poderia te causar algum dano, né? Aí por isso que tu te mantém. Afastado. Entendi. Cemitério, eu particularmente, eu só vou de cabeça amarrada. Porque eu acho que é um lugar onde tem muitos demais, né? Mas eu vou relatar uma coisinha que aconteceu, assim como todos os lugares, né? A minha avó faleceu, nós fomos sepultar ela, né? Lá no São Jorge. E no ato daquele choro, daquela dor, da perda tudinho, e os filhos carregando o caixão, aí depois disseram, agora é os netos. Aí eu falei, isso eu não dou conta. Aí esse aqui pegou calça do caixão, disse que eu tô lá na capela mortuária, tinha uma mulher de costas. Aí tava eu, a minha irmã caçula e a minha tia, que é a irmã dela, que é a caçula, né? Nunca casou, acredito que mora com a gente. E eu perguntei pra minha irmã assim, depois, né? Aí disse, cadê aquela mulher que tava ali, na capela mortuária, né? Hoje? Aí minha irmã disse, não tinha ninguém aqui, João, tava só nós três. Esse não tinha uma mulher ali, ela tava de joelho, ela tava chorando. Será que ela conhecia a vovó? E a minha irmã não tinha ninguém. Consegue prever também, assim, para ti, por exemplo, quando tu vai adoecer? Ou até, eu já vi casos de pessoas que diziam que sabiam quando elas iam desencarnar. Não. Isso tu não sabes? Comigo não. Comigo, eu sei quando eu estou doente e eu sei o motivo por qual eu estou doente. Tem uma situação que aconteceu com, com o marido da minha avó, que não era meu avô. Então ele era um cara assim, extremamente farrista. Aí nós estávamos dormindo e a minha avó ficava louca da vida que ele era da Marinha Mercante. E a vida dele era, chegou a achar aquilo. E nesse dia minha avó esperando e nada dele chegar. Fomos dormir tudinho. A gente já dormia no outro quarto com a minha irmã, a minha avó no quarto dela e ele chegou. E a minha avó nem se levantava. Quando ele chegava assim, a minha avó nem se levantava. Quando nós escutamos foi só o grito da minha avó. Ela pediu pra gente correr para ajudar a levantar ele. Ele caiu no banheiro. Caiu não, derrubaram ele. Quebrou o vaso sanitário. E ele estava todo agatanhado, pedindo perdão para minha avó. A minha avó socorrer ele, ajudar ele, que alguém estava tentando matar ele. Era uma entidade da minha avó, fazendo uma cobrança em cima dele, que já tinha avisado ele que era para ele parar com aquilo. Bom, eu quero te agradecer o teu marido. Tem algo mais que eu gostaria de falar antes de encerrar esse papo? Não. Quer falar alguma coisa? Não. Dona Nazaré, quer falar alguma coisa? Agradecer. É isso aí, obrigado, tá, por vocês terem Ok. topado essa entrevista e muito obrigado por terem assistido este vídeo até aqui. Valeu.